Graça e paz, abençoados, graça e paz. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito, não é? Que é de estar aqui nesse meu canal, graça sobre graça, maceta, abençoados. E vamos confessar a palavra, vamos fazer a nossa confissão de fé, abençoados. E vamos exaltar o nome do Senhor, amém? Porque foi Ele quem nos resgatou, foi Ele quem nos salvou, foi Ele quem tirou o pecado do mundo, Ele, o autor e consumidor da nossa fé. Amém, abençoados? Vamos confessar essa palavra aqui hoje, abençoados. Olha, vamos confessar o que Ele fez, não é? Ele, Jesus Cristo. É preciso acabar com as coisas de menino, viu, ô abençoados? É preciso acabar com as coisas de menino, não é? Porque parece que alguns têm dificuldade em falar o nome de Jesus Cristo. Eu creio em Deus, e Deus isso, e Deus aquilo, e Deus isso. Deus é Pai. Deus é Pai, sim, Deus é o nosso Pai no Espírito. Deus é o nosso Pai Celestial, mas Deus também é Jesus, amém? Lá em João 10, não é? Ele disse, João 10:30, eu e o Pai somos um. Então é preciso acabar com essas coisas de menino, não é? É preciso que a gente exalte o nome do Senhor, o Cristo ressuscitado, não é? Então, abençoados, este é o nosso Senhor, abençoado. Este é o Senhor que nos acorda. Este para a graça de Deus, não é? Então, ele disse lá em 1 Coríntios, através do apóstolo Paulo, estou aqui com um livro, ó, volume 5 do apóstolo Marcos Gomes, olha lá, ó, a sã doutrina, esta é a sã doutrina, abençoado, por isso estamos felizes. Estamos felizes, pois sabemos que o Espírito Santo habita em nós. Tu és a fonte de água viva, Senhor. Tu és a fonte de água viva. Tu és a fonte de água viva. Pois sabemos que o Espírito Santo habita em nós. Tu és a fonte de água viva, Senhor. Tu és a fonte de água viva, Senhor. Pois nos tiraste do engano, revelando a graça. Pois nos tiraste do engano, revelando a graça. Tu és a fonte de água viva, Senhor. O Senhor é a fonte de água viva. O Senhor nos tirou do engano, abençoado. Maria, e o que é o engano? É você não saber, abençoado, que o reino de Deus chegou. É você não saber a sã doutrina. E os pastores não anunciam a sã doutrina. É você não saber que o Espírito Santo, que o próprio Deus está habitando em você. Ou não sabeis disso. Paulo diz, movido pelo Espírito Santo, 1 Coríntios 3, versículo 16. Ou não sabeis que vós sois santuário de Deus? Este é o mistério abençoado. Vós sois o santuário de Deus. Para condenação? Não, abençoados. Não é para condenação, é para edificação. Ele está em você para edificar você. É abençoado. Para ele falar, não é? As grandiosidades que ele fez. Por isso ele está em vós, por isso que ele está em mim. 1 Coríntios 3, verso 16. Ou não sabeis, não sabeis, Paulo falou, não sabeis, vós, não sabem vocês, que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Claro, não é? O Pai está em nós, temos que fazer tudo para agradar ao Senhor, inclusive
aceitar o que ele fez, não é, abençoados? E não dizer, eu não concordo, não é bem assim, está escrito assim. Então, se a Bíblia está escrito assim, e se a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra do Pai que está em você. Então, abençoado, é assim, foi assim. Então, você será destruído se você não crê na palavra de Deus. Você será destruído, não vai reinar em vida. Você é santuário de Deus, abençoados, não para a condenação. Não, porque não há condenação em nós mais. Amém? Não há mais nenhuma condenação em nós, disse Paulo lá em Romanos 8, né? Então, abençoados, não é para você ser destruído com heresias aqui na terra, é para você glorificar o nome do Senhor pelas coisas que Ele já fez. Pai, eu te louvo e te agradeço. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra, por saber que o Espírito Santo do Senhor está habitando em mim. Pai, eu te louvo e te agradeço. Graças eu te dou, porque o Senhor nos transportou da sua maravilhosa luz. O Senhor nos tirou do poder das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. A luz é essa, Pai, é o teu reino chegou até nós. Então eu te louvo e te agradeço, e tudo vai colaborar para o bem daqueles que amam a Deus. Obrigada, Pai, por esse ministério do Cristo ressuscitado, revelado. Obrigada, Pai, porque nós não somos de outro, nós somos do Cristo, um ressuscitado. Graças eu te dou, Pai, porque os filhos que vão entrar nessa ministração hoje, eles vão ter o perfeito entendimento, o entendimento e a sabedoria do Senhor, porque a sabedoria vem do Senhor. A sabedoria humana, Pai, não cabe aqui neste apostolado. Aqui cabe a sabedoria que vem do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro e eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz a sua palavra, tudo que perdides, em meu nome eu farei. Então, hoje, neste momento, eu peço, Pai, sabendo que o Senhor está em mim, sabendo que eu sou o santuário do Senhor, eu converso com o Senhor, porque não temos outro intercessor. O Senhor é o nosso intercessor, então eu posso orar, eu posso falar direto com o Senhor, porque está escrito que eu sou o santuário do Senhor, e que o Senhor está habitando em mim. Pai, o Senhor fez maravilhas, o Senhor sempre faz maravilhas. Revele a tua graça ao teu povo, aos teus eleitos, aos teus predestinados, em nome de Jesus. Está escrito, tudo que perdides em meu nome, eu farei. E pela fé eu creio que vocês vão receber esse apostolado hoje. Amém? Amém. Todos dizem aí amém. Vocês são santuários de Deus, são ovelhas, são filhos de Deus abençoados. Amém? Então, vocês vão crer na palavra do Senhor que será ministrado aqui, agora. Amém? E glória a Deus pela vida de vocês, não é? Então, abençoados, a gente vai falar um pouco hoje sobre o engano que há. Pois nos tiraste do engano, revelando a graça. Abra os seus livros abençoados. Abra a sua Bíblia. Em Ezequiel 34. Ezequiel 34. Estou aqui com o livro também, ó. Aqui tem muitas maravilhas, não é? Olha lá, Paulo, o autor da sã doutrina. Vamos ler isso aqui um pouco também. Se não der, eu faço uma próxima ministração com isso. Amém, abençoados? Ao ser arrebatado ao terceiro céu, Paulo recebeu o evangelho da graça de Deus por revelação. A gente vai precisar disso aqui, hein? Voltando eu, Paulo, para Jerusalém, quando orava no templo, achei-me em êxtase e vi aquele que me dizia, vai, enviar-te-ei para longe aos gentios. Gentios é um povo estranho na Bíblia, não é? Povo estranho. Gentil é o povo não judeu. Tem muita gente que não sabe, não é que há uma palavra, há dois povos na Bíblia, judeus e gentios. Palavra para judeus é palavra para os judeus, não é para nós, não é? Palavra para os gentios é a graça de Deus. Amém, abençoados? Estamos firmados aqui. Lá em Atos 22, 17 e 21. Paulo falou, voltando eu para Jerusalém, quando orava no templo, achei-me em êxtase e vi aquele que me dizia, vai, enviar-te-ei para longe aos gentios.
Abençoados, nós somos imitadores do Cristo, o ressuscitado. Amém? Falarei com vocês. No próximo apostolado a gente fala sobre isso. O Jesus em carne, não é? Jesus lá em Atos 1, se eu não me engano, Atos 1 nem é meu assunto, mas olha, lá em Atos 1, Jesus ele teve ascensão, não é? Atos 1, deixa eu virar aqui um pouquinho à frente. Deixa eu ler aqui a minha palavra primeiro, abençoados, olha, pra gente já ir para frente. Vamos lá, falar aqui uns 30 minutinhos. Tá lá, ó, Ezequiel 34. Ezequiel 34. Aqui vocês são apacentados, tá, abençoados? Apacentados é dar comida que alimenta a ovelha, para a ovelha ficar forte no seu dia a dia. Aí a ovelha não vai mais precisar, ora aí por mim, Maria, ora por mim. Sim, devemos orar uns pelos outros, mas você mesmo pode fazer oração, sem intercessor, sem intercessora. Você mesmo tem um acesso livre para com o Pai, porque o Espírito Santo está em vós, amém? Então você mesmo pode orar, não é? Leia a palavra, confesse a palavra e faça uma oração em cima daquela palavra, amém? E aí você vai ficar forte no seu dia a dia. Então, aqui, abençoados, em graça temos pastores que alimentam com sólido, não é? Não com leite. Ezequiel 34, né? Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor, versículo 8, tão certo como diz o Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues a rapinas e vieram a servir de pasto a todos os animais do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas. Os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. O pastor Paulo é que nos apacenta com a sã doutrina. Os pastores não apacentam, não dão comida para que os filhos de Deus fiquem fortes. Eles não dão comida, eles não dão a sã doutrina, porque é a sã doutrina que vai fazer diferença na vida do filho de Deus. Os pastores não apacentam as ovelhas do Senhor. Por isso que a palavra diz, eu vos darei pastores segundo o meu coração, não é? O pastor ele tem que ter o coração de Deus. Se Deus fez, ele fez. Então tem que anunciar, não é? O que Deus fez, não é? Eu e o Pai somos um, tem que anunciar que Deus, sendo Espírito, se revestiu na carne de Jesus, não é? Para nos santificar, para nos dar uma eterna redenção, para tirar o pecado do mundo. Então tem que anunciar essas grandezas para a ovelha, para o Filho de Deus abençoado, amém? Então Paulo vai nos anunciar a sã doutrina, não é? Então aqui o Filho de Deus ele fica forte, ele bebe uma água que sai da fonte. Tu és a fonte de água viva. Ele é a fonte abençoada. Ele é a fonte. E aí, abençoada, a gente vai ler aqui Tem uma abençoada aí que parece que está nas dúvidas, não é? Parece que tem dúvida. Fique debaixo do apostolado, abençoado, para que não tenha dúvida, né? Para que não tenha dúvida nenhuma. Uma vez eu estava fazendo uma evangelização na rua e um filho de Deus, ele me disse, não é? Começamos a falar da palavra, eu falei da graça, ele falou do conhecimento dele da lei, e eu falava da graça, e ele, né, não brigamos,
não ficamos ali exaltados um com o outro, mas enfim, mas quando eu falei, mas nós devemos imitar ao Cristo, ao ressuscitado, Paulo disse, imitem a mim como eu imitei ao Cristo, não é? Então Paulo disse essas palavras, imitem a mim como eu imitei ao Cristo, e aí ele falou comigo, não é? Então, Paulo imitou ao Cristo, logo a Santa Ceia, não é? Né? Então ele começou a falar de Santa Ceia, batismo, como todos da lei, não é? Não há ordenanças para nós nessa nova aliança, abençoados. Não há ordenança, não é? Então, a graça ela tira a confusão. A graça ela tira a confusão da igreja, porque Deus não é um Deus de confusão, não é? E aí a gente começou a falar, então eu fiquei pensando, meu Deus, ali quando ele falou, então, Paulo disse, imitem a mim como eu imitei ao Cristo. Essa ovelha pensou que Paulo estava imitando Jesus de Nazaré. Sabe, abençoados, é bom vocês saberem disso. Jesus de Nazaré, quando eu disser Jesus de Nazaré, é o Jesus vivo ainda em sua carne, antes da crucificação. Jesus de Nazaré, ele estava lá naquela cidade. Nazaré é uma cidade. Jesus de Nazaré, este é o vivo. E qual é o ressuscitado? É o que o Paulo chama Jesus Cristo. Então, quando nós falarmos Cristo, é da forma como Paulo falou. Cristo. Este é o ressuscitado. Ah, Maria, uma ovelha aí tá falando comigo. Ah, Maria, mas o Jesus o Jesus do Tomé, o Jesus de Tomé, lá no livro de João, se eu não me engano, o Jesus de Tomé apareceu ali aos seus discípulos, mas ali, abençoado, Jesus, ele disse, vedes, que eu não sou um espírito, eu sou carne. Não, este Jesus de Tomé não é o nosso Jesus. Atos 1, ele teve ascensão, foi embora para o céu, e o que pegou a Paulo, abençoado, foi o Jesus Cristo ressuscitado. Alô, o invisível, aquele que hoje está em nós. O Jesus de Tomé, o Jesus de Marcos 16, lembra? Olha lá, Marcos 16, que o pessoal se confunde muito e manda batizar, se não batizar está condenado. Jesus, abençoado, ele morreu e ele ressuscitou, apareceu lá, não é? Para alguns discípulos, deu ordenanças, não é? Nós não somos desse, abençoado. Nós não somos discípulos desse Jesus de carne. O Jesus de Tomé é o Jesus de carne. Jesus de Nazaré, Jesus de carne. Ele disse a Tomé, vês Tomé, não crê? Não sou um espírito. O Jesus de Marcos não é o nosso Jesus. O Jesus, Marcos, Mateus, Lucas e João não é o nosso Jesus. Nós estamos depois da crucificação e ressurreição. Maria, mas lá ele já era o ressuscitado. Ele era de carne. E ele subiu, Atos 1, e ele subiu e teve a ascensão dele. E aí, abençoados, ninguém mais ouviu. Hoje nós o vê através de manifestações em nossa vida, não é? Dessa forma, porque Deus é espírito, nós não o vê, né? Então, abençoados, este Jesus, que fique bem claro isso, o Jesus de Tomé é carne. E nós não somos da carne, nós somos do espírito. Mais para frente, não é? Aí vem Marcos, né? Mateus, Marcos, Lucas, que são livros históricos, não tem a graça de Deus. Não tem a graça de Deus aqui, abençoados. Aí vem Atos, não é? Começa lá as igrejas primitivas. E aí em Atos 9, Paulo é pego no caminho de Damasco. Por quem? Por Jesus carne? Não. Atos 1, ele teve ascensão. Atos 9, que a Bíblia é uma cronologia, abençoado. Atos 9, Paulo ele foi pego pelo Cristo ressuscitado. Sim, Cristo, Jesus Cristo, não o da carne. Então, aquele Jesus que apareceu para eles, não é? Aquele Jesus de carne. Para Marcos, para Pedro, não é? Deu ordenanças a ele. Nós não temos ordenanças a cumprir, pessoal, porque nós somos do Cristo. Imitem ao Cristo, Paulo disse.
Então, nós imitamos o Cristo ressuscitado, a pregação do Cristo ressuscitado. Amém? Então, nós somos de outro. Romanos 7,4 fala que nós somos de outro. Romanos 7,4. Romanos 7,4. Não é? Eu falei isso pro abençoado, né? Ele deve estar aí me ouvindo. Glória a Deus pela sua vida, abençoado. Não sei quem é você, mas glória a Deus pela sua vida. Estamos juntos, amém? Estamos juntos congregando. Não é? Então aqui em Romanos 7,4. Romanos 7,4. Ai, 30 minutos é tão pouco para mim falar da graça de Deus. Abençoado. Mas que pelo menos isso aí já ficar claro, não é? Que o Jesus de Tomé é o Jesus de carne. Nós não somos da carne, nós somos do Espírito. Amém? Romanos 7,4, né? Vamos lá para Romanos 7,4. Que isso fique bem claro. Amém, abençoado? Jesus Cristo. Você sempre vai ouvir nós falando Jesus Cristo. Romanos 7, versículo 4. Romanos 7, versículo 4. Está escrito: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Então a lei morreu. Pelo corpo de Cristo nós não estamos debaixo da lei, não temos ordenanças. Amém? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus, não é? Então a gente temos que dar frutos para Deus com a novidade de vida, não é? Que é o Cristo ressuscitado, amém, abençoados? Que não é mais Jesus da carne, aquele que se batizou, aquele que cumpriu lei, aquele que cumpriu ordenanças, não é? Então aquele povo lá estava tudo, aquele povo não tinha sã doutrina. A sã doutrina viria depois com o apóstolo Paulo lá, o autor da sã doutrina, né? Então, abençoados, não há ordenança, porque em sua carne ele desfez. Não há batismo, não há jejum, não há batismo em águas. Estamos batizados em Cristo, né? Estamos batizados em Cristo. Essa é a graça, pessoal. E esse é o apostolado. Romanos 6, 3. Mais uma vez nós vamos ler. Olha lá, ó, vamos ler um pouquinho aqui de Romanos 6. Paulo falou, Romanos 6. Que diremos, pois permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Vai permanecer nas obras da carne? Vai permanecer, o abençoado Espírito de Deus vai permanecer só porque a graça nos foi revelada, ou só porque você é salvo pela graça? Efésios 2,8 vai continuar nas obras da carne, então eu posso tudo? Não. Eu posso tudo, eu posso tudo, eu posso tudo, tudo, eu posso tudo naquele que me fortalece. Você pode tudo, cantar e louvar para o Senhor e glorificar o nome dele, abençoado. Mas você não pode tudo, a graça não é libertinagem. Abençoados, não percam, vai até o ministério. Vai até o ministério, lá ó, www.gracaeapostolado.com. A verdade de Hebreus 10. Abençoado de Deus, que ministração. Eu chorei quando eu vi aquela ministração. Eu derramei as minhas lágrimas, porque a sã doutrina, os pastores não sabem da sã doutrina, não sabem. Por isso, os filhos de Deus vão continuar sendo enganados. Os filhos de Deus vão continuar sendo enganados. Os filhos de Deus vão passar por cima, vão fazer a cruz do Senhor Jesus vã, como disse Paulo, porque eles não anunciam a graça de Deus, eles não sabem explicar a graça de Deus. Um estudo extremamente difícil de ser explicado. Marcos Gomes, o nosso apóstolo, nosso mestre, nosso apóstolo em graça, explicou, abençoado. A uns, 1 Coríntios 12, 28, a uns Deus colocou na igreja para profeta, para mestre, para apóstolos. Eu sou evangelista, abençoado. Eu só trago uma entradinha da graça de Deus para vocês. Mas olha, as grandes verdades estão ali com o mestre, com o apóstolo, com o profeta. O profeta, ele traz a interpretação da graça de Deus, coisa que eu, evangelista, eu não sei. Eu sei alguma coisa porque eu aprendi com ele, pela graça de Deus. Amém, abençoado? Então vá você na playlist do ministério Hebreus 10,
Que estudo abençoado, 1h36, abençoados. Não quer ver tudo, não está com tempo de ver tudo, não está com paciência, amém, abençoado. As obras da carne, a carne para nada serve, disse Jesus. Então, o preguiçoso não é do reino de Deus, hein? O preguiçoso de ler não é do reino de Deus. O preguiçoso de ouvir não é do reino de Deus. O preguiçoso de ir à igreja não é do reino de Deus. O preguiçoso não é do reino de Deus. Então, abençoado, Hebreus 10, eu chorei. Assim como de outras ministrações, abençoados, eu vejo, porque eu me compadeço dos filhos de Deus. Assim como, abençoado, um dia a eficácia da graça, eu chorei, abençoado. Jesus chorou e eu chorei também. Abençoado, Hebreus 10. Acho que foi o Pedro que disse, não é? As cartas de Paulo contém pontos difíceis de entender. Se você não ouvir, abençoado, de um homem de Deus, de um homem que segundo o coração de Deus foi levantado para ministrar a graça de Deus. Se você não ouvir, você vai continuar no engano e a graça não será revelada a você. De todo o meu coração, com meu coração puro e sincero, abençoado, diante de Deus, o meu desejo é que você vai na playlist do ministério, veja Hebreus 10. Paulo disse, as cartas de Paulo contêm pontos de Paulo, não, Pedro. As cartas de Paulo contêm pontos difíceis de entender. Eu mesmo um dia disse isso. Hoje eu entendo um pouco da graça, abençoado, para a glória de Deus. Eu entendo um pouco da graça, por isso estou aqui nesse canal, Graça sobre Graça Macedo. Se inscreve no meu canal, abençoado, que teremos muita novidade de vida. Tenho muita coisa a lhes dizer. Muita coisa, abençoado. Se inscreve lá, amém? Lá no canal Ministério Graça Apostolado, não é? Procure lá. Estamos lá, que é o ministério onde eu estou congregado, para a glória de Deus, graças a Deus. Estou com um pastor que me dá um alimento sólido e que me deixa forte no meu dia a dia. Dia a dia, esse que precisamos de ir até a fonte. Amém, abençoados? Fonte do Senhor, amém? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Vai continuar nas obras da carne? Vai continuar no batismo? Vai continuar no jejum? Vai continuar na campanha? Isso tudo são obras da carne, abençoado. Isso são obras da carne. Vai continuar nas obras da carne, na lascívia, na prostituição, na fofoca, na ira, na contenda. Tem filho de Deus que gosta de brigar, abençoado. Obra da carne, vai continuar só porque é salvo pela graça? Tem filho de Deus que gosta de beber, bebe até cair. Tem filho de Deus que entende todas as coisas, está com a sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus, entendimento das coisas de Deus, entendimento da graça de Deus, ele não tem nenhuma. Mas a sabedoria humana nele está. Oh, abençoado. Queira a sabedoria que vem de Deus. Esteja com um sábio, para que também você fique sábio nas coisas de Deus, nas excelentes revelações. Esteja com um sábio, esteja com um profeta, esteja com um mestre, esteja com um apóstolo, não é? Esteja aqui comigo também, não é, abençoado? Esteja aqui comigo também, que através de mim você está aí recebendo um alimento sólido também, não é? Mas eu tenho uma porção menor, não é, abençoado? Eu tenho uma unção de evangelista, já disse isso aqui. Então, eu que não sou bobo, não é? Eu vou... Abençoado, nós não temos um pastor qualquer, amém? Alô? Nós temos um mestre, temos um apóstolo, temos um evangelista. Então, unção, abençoado, de Deus. Eu tenho um mestre que tem unção de Deus, unção para ser apóstolo, unção para ser mestre, unção para ser pastor, unção para ser evangelista, unção para ser... esqueci de uma, abençoado. Unção, são 5 unção. Eu tenho unção de evangelista, não é? Unção para ser profeta, mestre, pastor, né? E evangelista. Então, e apóstolo. Então, abençoados, são 5 unção. Eu tenho uma unção. Se Deus amanhã quiser me dar
uma outra unção para pastor, então eu já vou ter 2 unções. Então, unção é a manifestação de Deus. Ele é mestre, sabe explicar. Ele é mestre, sabe conduzir-nos as ovelhas, não é? Como um bom pastor, como um pastor segundo o coração de Deus. Então, Marcos Gomes, o profeta da graça de Deus feita em Cristo Jesus. Falei, abençoados. Amém? E não falei nada, abençoados. Olha lá, ó, já tá dando o meu tempo. Eu vou aqui mais uns 2 minutinhos, só aqui. Romanos 6, não é? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado? Vai permanecer nas obras da carne, sabendo de tão grande revelação, sabendo que estáis abençoada em Cristo, abençoado. Essas obras da carne, não é? Então fica aqui conosco, abençoado, recebendo a graça e o apostolado. Sai aí, abençoados, das inimizades, sai das prostituições, né? Sai das drogas, sai, abençoado. Sai, vem para o novo e vivo caminho que é a graça de Deus. 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos neles ainda? Estamos mortos. Hebreus 9, 26, não é? Hebreus abençoados. Que revelação. Hebreus 10. Então, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos neles ainda? Então, como vamos viver nos pecados se nós morremos e ressurgimos com Cristo? Morremos para o pecado, abençoado. Ou não sabeis que... Morremos para o pecado. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, nós estamos hoje, o batismo é rudimento, é obra judaica, é obra morta, obra judaica. Feita lá antes de Jesus Cristo. Alô, abençoados. Marcos 16, não é para nós. Esse texto não é para nós mais. Nós não somos daquele tempo mais. Não é mais ministração para nós. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, não falei? Que Paulo é de outro? Não falei que nós somos de outro? Nós somos de Jesus Cristo, o ressuscitado. Ou não sabeis todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Batismo em água está escrito? Não, batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos em novidade de vida. Andamos em novidade de vida, abençoados. Não é? Quando lá em Coríntios, lá em 1 Coríntios, não é? Paulo fala, o que eu recebi do Senhor, nisso não vos louvo. Paulo falou lá sobre a ceia, não é? Sobre a ceia. Paulo, ele disse, né? Vou ter que fazer em 2 partes esse apostolado, abençoados. Cristo nos tirou do engano. Esse vai ser o tema, não é? Então, abençoados, pela fé, não é? Tudo hoje é pela fé. Paulo lá em Coríntios, ele disse, não é? Nisso não vos louvo, pois reunides para pior e não para melhor. Então, a Páscoa judaica trouxeram lá de Êxodo 12, não é? Era para fazer em suas casas. Trouxeram a Páscoa judaica, os pães asmos para a igreja. Alimenta-se o povo de Deus com pães asmos, não é? Hoje só mudou o elemento, não é? O elemento hoje é um pãozinho puma com um suquinho servido no copinho. Não sabeis que isso que fazem não é Santa Ceia? Então, nisso não vos louvo. Paulo falou, então a igreja de Coríntios era uma igreja rebelde, igreja de meninos, igreja que não tinha revelação da graça de Deus. Então trouxeram para a igreja, enquanto dentro da igreja deviam estar praticando a palavra da sã doutrina, não é? Então, João 4:24, em espírito e em verdade, e não com pães asmos e fermento velho. Então, um pouco de fermento levedou a massa, não é? Estragou a igreja de Cristo que somos nós, não é? Então, hoje, ele está alimentado, o Filho de Deus está alimentado com um alimento não sólido, que é a sã doutrina. Então, Paulo falou, nisso não vos louvo. Eu não vos louvo nisso, a igreja de Cristo está bagunçada.
bagunçada porque os pastores não entendem a graça de Deus. Então, abençoados, a gente vai parar por aqui, a gente vai continuar no próximo apostolado, não é? E os espirituais discernem bem as coisas. Nós não somos carnais mais, abençoados. Nós não somos da carne mais. Esta é a graça de Deus. Nós não devemos ser carnais mais. Os espirituais discernem bem a palavra do Senhor. Amém? Então nós estamos crescendo em graça. E glória a Deus pela sua vida. A gente vai voltar na parte 2, porque eu quero fazer um pouco sobre ordenanças. Amém, abençoado? Ordenanças para a igreja. Não, batismo e Santa Ceia não é ordenança para a igreja. E o livro aqui vai ficar, não é? Vai ficar um pouco. E a gente vai fazer um outro apostolado. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês, abençoados.